Graça e paz. Muito obrigado. Mais uma vez nós gostaríamos de agradecer pelo teu carinho, pela tua dedicação e por nos receber mais uma vez na tua casa. Compartilhar a palavra de Deus é um privilégio e compartilhar a palavra de Deus do teu lado tem sido extraordinário. Lembre-se, você pode ser um missionário, alguém que vai levar a palavra de Deus adiante. Então, compartilhe essa palavra, transmite ela, transfere, leva ela para outras pessoas. Venha a ser então um missionário, levando adiante aquilo que te traz conforto e esperança. E nós cremos, e a nossa oração é para que a ministração da palavra venha a te trazer esperança. Esperança num mundo que está bem decaído, um mundo decadente, mas em Cristo nós temos a vitória. Gostaria de orar com você agora para que pudéssemos então compartilhar desta maravilhosa viagem que é conhecer mais da vontade de Deus. Pai, nós te agradecemos pelas tuas maravilhas, pelas tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque tem nos dado do privilégio de conhecer e conhecer mais o teu querer. Guarda-nos agora, Senhor, para que o homem saia de cena e a tua palavra venha a ser efetiva. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre através destas cenas, desta gravação, deste bate-papo, o teu desejo. Que possamos então entender o teu direcionamento e seguir conforme ele o manda. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. No mundo de hoje existe uma grande discussão. Se a humanidade ela vive uma história cíclica ou se ela tem um progresso linear. Enfim, grandes estudiosos e grandes pensadores acabam discutindo sobre essas duas situações. Enfim, é aquela famosa situação, por exemplo, do déjà vu, né? Uma articulação francesa que significa aquilo que já foi visto. O déjà vu é uma interessante experiência, eu tenho certeza que você já passou, né? Você vivencia algo e parece que você já viu aquilo, você já passou por aquilo. Déjà vu. 4 correntes tentam explicar o significado do porquê o déjà vu acontece. A primeira é aquela quando eles dizem que existiu um acionamento acidental do nosso cérebro. Então, eu vivencio uma cena familiar e aí o meu cérebro procura alguma mensagem, alguma memória antiga que venha a ser parecida com aquela, trazendo então um acionamento de que aquela situação eu já vivenciei. Uma segunda corrente diz que o déjà vu ele acontece por conta de um mau funcionamento da memória. E isso ele acaba identificando que o cérebro, então, ele traz para minha interpretação de que as memórias recentes elas são antigas. Então, parece que aquilo que eu estou vendo e levando para minha memória no agora aconteceu há muito tempo atrás, dando a impressão de que eu já passei por aquilo. Uma terceira corrente fala que existe um duplo processamento daquilo que eu estou vivendo. Então, eu vivo algo, aquilo é levado para uma parte do meu cérebro e eu tenho um processamento. Logo depois, então, eu tenho uma nova, ou aquela imagem, aquela memória é levada para uma outra parte do meu cérebro, onde eu tenho um novo processamento. Então, parece que eu vivenciei 2 vezes a mesma coisa. E uma última fala que são memórias de fontes equivocadas, né? É quando eu tenho confusão na minha mente por coisas semelhantes. Vi aquilo no cinema, vi em alguma situação, a minha mente ela cria uma confusão mental, parecendo que eu já vivenciei aquilo. Déjà vu. A bem da verdade, a ciência ainda não consegue explicar o porquê do déjà vu. E também nós não temos ainda uma compreensão se a história do ser humano ela é cíclica ou ela é num progresso linear. Enfim, seja de uma ou de outra forma, a história, ela inegavelmente nos mostra coisas importantes. Quando eu acabo por memorizar ou buscar a compreensão daquilo que houve no passado, eu vou compreender melhor o meu presente e projetar um amanhã melhor. Um filósofo e orador romano famoso, Cícero, ele disse o seguinte: a história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mensageira da velhice. E a história realmente é isso. Enfim, e buscando as coisas da história, principalmente nesse tempo ou nesta época do ano chamada Natal, eu fui
tentar compreender algo mais sobre o que aconteceu lá atrás. E eu achei uma mensagem interessante. Eu gostaria de compartilhar com você. No livro de Isaías, amém? Então, se você puder acompanhar comigo, Isaías 7, do versículo 17 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que, naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pástios. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pasto de bois e para serem pisadas de ovelhas. Amém. Só para entendermos um pouquinho do que falou aqui o profeta sobre tudo isso. Na verdade, aqui o profeta ele maneja o mal que viria sobre Jerusalém. Jerusalém, um povo que andava distante de Deus, que andava adorando a outros deuses e manejando num penhasco de pecados infindáveis. Deus então lançou contra aquela terra e contra aquele povo um mal gigantesco. Um mal tão grande, que ele retrata aqui de forma clara. Ele diz, por exemplo, sobre a Assíria e sobre o Egito. Quando ele fala, por exemplo, das moscas e das abelhas, ele está dizendo que ele está representando o profeta aqui nas moscas, porque no Egito existiam muitas moscas. As moscas aqui representavam os exércitos do Egito. E as abelhas, da mesma forma, na Assíria, que também representavam o exército assírio. E a palavra de Deus diz que seriam tão numerosas as abelhas e as moscas que elas invadiriam o mundo, elas cobririam o mundo. A tal ponto de até no mais profundo vale você não conseguir fugir e se esconder do exército assírio ou egípcio. Ele diz mais, quando ele fala dos bois, ele diz que existiria uma falta de mão de obra tão grande que a escassez aconteceria naquele tempo. Os judeus então passariam por fome, por tribulação financeira. Por quê? Porque assim estava escrito para contra aquele povo. Um povo então que passaria por uma situação degradante. A tal ponto do Senhor dizer aqui sobre uma navalha. A palavra de Deus diz que ele então traria o exército assírio e ele os usaria como uma navalha. Olha só, a navalha que ele diz aqui é porque ele iria desgraçar todo o corpo de Judá. A promessa, as ordens e as definições de Deus para aquele povo, elas eram tremendamente sérias. Se você ler depois com cuidado, então Isaías 7, do 17 ao 25, você vai ver o mal que viria sobre Jerusalém, o povo de Deus. E Deus autorizou tudo aquilo. Olha como ele começa. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram. Então o povo passaria ali por tormentos gigantescos, males como eles nunca viram antes. Quando eu olho para essa parte da história, parece um déjà vu, algo que eu já vi. Parece que, sendo muito sincero e franco, parece que eu estou vivendo isso hoje.
Se eu parar para olhar um pouquinho, se eu me atentar um pouquinho que o seja para os nossos dias atuais, eu vou ver o tamanho dos males que nós temos sofrido nos dias de hoje. Nós temos vivenciado uma escravidão efetiva. Você já parou para pensar o tamanho da escravidão que tem nos assolado constantemente? Uma escravidão financeira. Nós somos escravos do dinheiro. Olha que interessante, parece que tudo que é relacionado à nossa vida está envolto no dinheiro. Só que eu vou além, nós somos escravos dos poderosos, daqueles que detêm o dinheiro. Nós somos escravos de outros países. A escravidão da informação. Não nos é dada a informação correta sobre nada. Olha que interessante, eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar a situação que assola o mundo nos dias atuais. Esse vírus que foi pandêmico a tal ponto de criar um isolamento mundial. Quem sabe a realidade desse vírus? E surgem então inúmeras histórias, inúmeras correntes e vertentes. Que ele foi criado na China, que foi sem querer, que ele, vindo uma vez, ele não volta, não, que ele pode pegar 2 vezes. E a cura então? Olha, chegou uma vacina, mas ela não é eficaz. Outra vacina, não, ela não é produtiva. E assim caminham as informações, aonde nós temos inegavelmente uma escravidão da informação. Que mal tormentoso é esse que nos assola, hein? Que prejuízo inegável é esse que nós temos? Sabe? Recuperando aqui a informação de Isaías, esses males, eles vêm como moscas e abelhas. E eles entram nos mais profundos vales, a tal ponto de ninguém conseguir se esconder deles. Quer sejam eles proporcionados pelo homem com as mentiras, nos subjugar financeiramente, quer sejam eles relacionados a fatores externos como esse vírus, seja lá qual situação for, inegavelmente nós temos sofrido hoje males como nós nunca antes vimos. Eu vou ser sincero, eu nunca vi um isolamento como esse. Eu nunca passei por uma pandemia. Nunca. E hoje eu estou passando por medos e tormentos dos quais eu nunca soube. Parece então que hoje o profeta de Deus está dizendo para a nossa vida: olha, vocês passarão por dias como vocês nunca viram antes. Dias de tormento, dias de mal, dias onde as abelhas e as moscas te alcançarão. Mesmo que você esteja escondido no mais profundo vale, ali eles te encontrarão. E você terá então uma situação extremamente deficitária. Não é? Aí eu me pergunto, será que então a história da humanidade é cíclica? E os mesmos males que eles sofreram lá atrás, agora nós também vamos sofrer? Ou será que nós estamos num progresso linear, onde nós não temos uma rota cíclica, mas sim sempre buscando o auge? Mas independente, quer seja uma rota cíclica, quer seja o progresso linear, inegavelmente as incertezas, os avanços e os retrocessos, as situações de benevolência ou não, elas nos alcançam constantemente. Elas inegavelmente vêm e voltam. Então nós estamos passando hoje, sim, por um profundo vale, aonde eu não consigo me esconder. Estou passando sim por uma situação deficitária na minha vida, onde eu não consigo mais alcançar a esperança. Olha que interessante, para algumas pessoas hoje a palavra de esperança é algo inacessível, elas não acreditam, tamanho tormento que elas têm sofrido, pessoas que perderam parentes, pessoas que estão fazendo ou estão caindo num caos financeiro, e aí quando você fala da esperança, ela fala: amigo, desculpa, olha o tormento que eu tenho vivido e eu não consigo mais acreditar. Tal qual acontecia com aqueles de Jerusalém, com aqueles para quem o profeta Isaías direcionou a palavra de Deus. Mas deixa eu te contar e deixa eu te falar uma coisa, porque quando nós estudamos a história, nós não podemos estudar apenas uma parte da história, nós temos que estudá-la por completo. E aí vem algo sobrenatural, porque este mesmo profeta Isaías, na continuidade dos seus dizeres, ele disse no capítulo 8, ele disse que, olha, mas fica tranquilo, porque independente dos males e das aflições que você vier a sofrer, independente dos ataques das abelhas e das moscas, fica tranquilo, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Olha só, vou pegar aqui, capítulo 8, versículo 10. Diz assim: forjai projetos e eles serão frustrados,
Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Só para você entender o contexto, ele está falando aqui dos povos que afligiram aqueles de Jerusalém. Ele estava falando contra os assírios, porque se os assírios têm feito projetos para nos aniquilar, têm dado ordens para nos maltratar, eu posso ficar tranquilo, porque Deus é conosco. Foi isso que o profeta Isaías disse, e é isso que Deus diz para as nossas vidas hoje. Independente dos males, das transgressões, dos pecados, Deus nos remiu com o sangue do Cordeiro. E olha, hoje, independente dos males que virão e já vieram e estão nos arredores da nossa existência, Deus diz que Ele é conosco. Então eu posso me tranquilizar, porque a palavra do Senhor diz que Ele é conosco, com cada um de nós, e isso é maravilhoso. E eu vou te dizer mais, a palavra de Deus continua. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o que o profeta Isaías diz sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Sabe, meu irmão, no meio disso tudo, de todas essas tribulações e provações, como eles estiveram lá, veio uma promessa. Existiu uma promessa daquele que não mente. E essa promessa dizia que para a terra que estava aflita, que eles não deveriam temer. Para aqueles que andavam na obscuridade, que eles não precisavam se preocupar. Para aqueles que estavam em trevas, que eles poderiam ficar tranquilos, porque a luz viria. Como de fato veio. A luz veio, meu irmão. A bonança do Senhor veio para aquele povo, como para nós também. Deixa eu te contar, meu irmão, estudando a história e relembrando dos assírios que subjugaram aqueles que eram de Jerusalém. Eles sofreram pesadas aflições durante um tempo, mas a palavra do Senhor veio e ela se cumpriu. Aquele período de provação duraria até que se cumpriria uma promessa, até que a sombra da morte não mais existiria, até que viria aquele cujo nome seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe, meu irmão, se você pegar no capítulo 9 de Isaías, você vai ver que o Senhor disse então, mas olha, tem bom ânimo, não tema, porque tudo vai se resolver. Porque um menino nasceu, um filho se deu, e o governo estará sobre os ombros deste menino, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E deixa eu te contar, esse menino nasceu, e o seu nome é Jesus Cristo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Quando esse menino nasceu, as profecias do Senhor se cumpriram, e Jerusalém então se assossegou. Agora, meu irmão, deixa eu te falar, se você tem passado por densas provas, se você tem passado por tribulações tremendas, Deus diz para a tua vida hoje, não temas, porque Deus é contigo. Porque um menino nasceu para levar o teu problema, para aliviar a tua dor. Porque nas trevas por onde você anda, esse menino trouxe luz. E deixa eu te dizer mais, a morte, que é um dos fatores que mais nos afronta, não é? A morte, hoje ela não tem mais poder sobre a tua vida. A morte, então, ela foi desfigurada, porque sobre a morte resplandeceu a luz. Olha o que ele diz, eu vou ler para você aqui. 8:10. Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Sabe, meu irmão, nem a morte mais pode nos afrontar, porque Deus é conosco. No Natal, esse menino nasceu. E hoje, vivo ele está. O Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eu não sei quais medos você tem enfrentado, mas eu sei que existe uma promessa. E nessa promessa, você é o destinatário. Nesta promessa, Deus disse que Ele mandaria um menino para a tua vida.
que nenhum mal mais te alcançasse, que as trevas sumissem e que nem a morte teria mais jugo sobre a tua vida. Esse menino teria sobre os seus ombros todo o governo. Ele seria o detentor da paz. Ele, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. O Natal é o cumprimento dessa profecia. Essa profecia aconteceu. Esse menino nasceu. E hoje nós temos o privilégio de desfrutar das maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor. Tenha em cada dia de sua vida um verdadeiro Natal. Em nome de Jesus. Amém. Fala aí, pessoal, tudo bem? O Alexandre aqui com vocês, nesse nosso último culto online aí de 2020. Espero que vocês tenham gostado, espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês aí através da mensagem do Vagninho e que, como eu sempre digo aqui, né, que possamos aí colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente vem tendo aí, né, e que possamos não segurar isso daí só pra gente, que possamos também compartilhar com todos aqueles em nossa volta, tá bom? Bem, tem rápidos recados aí para vocês, tá bom? Então, primeiramente, em 2021, no dia 1º de janeiro, sexta-feira agora, nós vamos iniciar um plano de leitura da Bíblia em um ano. A gente quer muito fazer isso daí como uma igreja. E para isso a gente montou um grupo no WhatsApp, onde diariamente a gente vai estar enviando um áudio com uma oração, com a passagem-chave daquele dia e também com os versículos que você deve estar lendo aquele dia. Então, se você se interessar e participar desse plano de leitura com a gente, deixa uma mensagem aqui para a gente no chat ou me manda uma mensagem no WhatsApp para que eu possa te adicionar nesse nosso grupo aí do WhatsApp, tá bom? Vai ser uma bênção fazer esse plano de leitura aí como igreja e eu tenho certeza que a gente vai ser muito edificado durante o ano fazendo isso daí. E o segundo recado é sobre o nosso culto do dia 31, tá bom? Então, como vocês viram, o negócio da pandemia tá voltando de novo, né? O governo falou uma coisa, a prefeitura, não sei o que vai acontecer nessa semana, e por causa disso, a última informação que temos é que o nosso tradicional jantar da virada não vai acontecer esse ano. Tá? Então a gente vai ter o nosso culto no dia 31 de dezembro, às 8 horas lá na Becar, mas a tradicional virada que a gente costuma fazer lá, né, com todo mundo levando comida, compartilhando, jantar, tudo mais, não vai ser possível fazer esse ano, infelizmente. Tá bom? Então, mas ao menos vamos estar juntos lá para estar louvando a Deus. Então, na quinta-feira, dia 31, às 8 horas da noite, estaremos todos lá na Becar e vamos aí todos juntos estar celebrando, estar orando aí para que o ano de 2021 seja muito melhor do que foi 2020 aí para todos nós, amém? E agora também, né, o último culto do ano, a gente sempre começa a pensar, né, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer nesse ano que passou, o que a gente quer fazer de melhor nesse ano de 2021, e eu faço isso também, a gente deveria fazer isso também quando o assunto é generosidade, sabe? Será que a gente está usando todos os nossos dons que Deus nos deu? Será que a gente está ofertando, está dizimando corretamente para a obra de Deus? Será que estamos orando o suficiente, buscando Deus o suficiente, sabe? Então que nessa última semana do ano, você possa parar, que você possa meditar, só você e Deus, sabe? E veja o que você pode fazer de melhor no ano que vem para o seu crescimento espiritual, para ajudar na obra do Senhor e para estar aí crescendo aí, né, espiritualmente e carregando aí muita gente ao seu redor junto com isso, tá bom? Então esse é um momento da generosidade de hoje. Se você sentir a vontade aí de estar ofertando, de estar dizimando, vai lá no nosso site, ibbmc.com.br, lá vai ter um menuzinho de contribuição, é só você clicar lá e você vai ter todas as informações que você precisa, tá bom? Então a gente vai estar orando agora, depois dessa oração vamos ter mais um louvor e estaremos encerrando esse nosso último culto online de 2020. Então oremos a Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, por esse ano que passou, e muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui com saúde, que o Senhor cuidou de cada detalhe de nossas vidas e não permitiu que nada de mal nos acontecesse. Ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa última semana aí a estar meditando e estar vendo, Deus, o que podemos fazer de melhor em 2021, sabe? Seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual,
alguma coisa, Pai, que a gente deixou de lado, que a gente acabou não fazendo direito nesse ano, e que possamos, ó Pai, fazer melhor nesse ano que irá iniciar no final dessa semana. Esteja com a gente, Pai, continue nos protegendo, esteja guardando, Pai, a IBB e todas as famílias que lá frequentam, Pai. Não deixe, Pai, que nada de mal nos aconteça e esteja nos usando, Pai, para que possamos aí seguir levando a sua palavra para todos aqueles que precisam. Te peço por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, pessoal. Um ótimo final de domingo aí para todos. Tchau, tchau.